move nossas ações? Hoje eu tenho uma proposta bem singela, que é exatamente trabalhar a ideia daquilo que move a atitude de cada ser humano no mundo. Quando a gente fala em algo que move minha atitude, eu penso em algo que eu valorizo como importante. E quando eu falo em valorizar, eu estou pensando na ideia de valor. A ideia de valor, ela pode ser, teoricamente, relativizada dependendo da circunstância. Um copo de água no deserto, ele é muito mais importante que $1 milhão, dependendo da situação. Eu não faço nada com dinheiro no meio do deserto, a não ser que tenha um lugar que eu possa comprar água e que tenha água para vender, né? Mas, do contrário, um copo de água no deserto vai ser muito mais valorizado nesse sentido. Então, o valor pode ser exatamente aquilo que me faz falta naquele momento, né? Então, que eu valorizo tanto porque está me fazendo falta. Mas, na história da filosofia, nós temos várias perspectivas da ideia de valor. Por exemplo, a gente pensa... Vou falar um pouquinho de Aristóteles primeiro, antes de falar do mestre dele, que foi Platão. Quando a gente pensa em Aristóteles, ele vai ali trabalhar um pouco a hierarquia daquilo que é valorizado pelo indivíduo. No seu livro A Ética Nicômaco, ele vai pensar, olha, o que é importante para o ser humano? Olha, o prazer. Será que o prazer é importante em si mesmo? Será que a honra é importante em si mesma? Será que a riqueza é importante em si mesma? Aí Aristóteles, no momento, ele chega à conclusão que fala assim, não, nada disso é importante em si mesmo. Apesar de que, no caso do prazer, a pessoa busca prazer muitas vezes muito mais pelo prazer mesmo, mas no caso da riqueza e no caso da honra, você sempre busca em vista a felicidade e o próprio prazer também, em busca de ser feliz. Então, a felicidade seria ali o bem supremo, né? Aquilo que o ser humano sempre busca. E aí, quando você fala em felicidade, Aristóteles, inclusive, na Ética Nicômaca, ele fala, o ser humano não é um animal, como se diz, uma andorinha não faz verão, né? Como se diz, ele não é uma ilha, né? Ele não é isolado do mundo, ele só é feliz junto com outros seres humanos. E nem somente em um dia, ele tem que ser feliz a vida toda, né? Então, nesse sentido, ele traz a ideia de uma ética para dentro dessa ideia de felicidade. E o mestre dele, Platão, não diferente dele, vai também trazer essa ideia de valor, de moral. E ambos vão trazer a ideia de que o valor seria um valor universal, né? Um valor que você não consegue, como se diz, construir. Ele já é universal, já está lá, você só tem que buscá-lo, né? Então o ser humano, Platão, por exemplo, ele vai falar que o ser humano é como se fosse esse homem da caverna, que está saindo da caverna, aos poucos ascendendo ao conhecimento, e ao conhecimento, no final, ele conhece o próprio Sol, que é a ideia de justiça, de bem, né? A ideia do bem. Então, Platão ele vai propor que os valores eles são universais. Eles têm só que ser descobertos pelo ser humano. Então, quando o ser humano ele está ali sendo educado pela sociedade, a sociedade tem que verificar nesse indivíduo, na criança ali desde o início, qual que é o caráter desse indivíduo, exatamente para poder ver de que maneira ele vai contribuir melhor para a sociedade. Então, a gente tem o ser humano uma divisão de almas, almas que seriam mais racionais, mais desejantes, mais irascíveis. Ele vai dizer, olha, que nós temos uma alma que é racional, inteligível, que fica na cabeça, localizada na cabeça. Uma alma mais irascível ou defensiva, que ficaria localizada no tronco, né, no tórax. E uma alma desejante e concupiscente, que é localizada no baixo ventre. A ideia é a seguinte, que todas elas são importantes. E cada uma tem a sua atribuição na sociedade. Uma alma irascível, um cara, né, que teria essa alma, esse temperamento irascível. Melhor dizendo, todos os seres humanos têm as 3 almas, mas uma é mais preponderante em cada um deles. Então, o ser humano que é mais irascível, ele seria ótimo para defender a sociedade. Assim como uma pessoa desejante seria ótima para poder sustentar a sociedade, porque ele está buscando, né? E uma pessoa mais racional seria ótima para governar a sociedade. Então, cada indivíduo teria sua atribuição dentro da sociedade, nesse sentido. Então, o ser humano ele já tem um temperamento, um caráter, e a virtude estaria ali em exercer aquele temperamento que melhor se adequa, né, à sociedade. Ok.
Agora, Nietzsche, ele vai criticar essa tradição socrático-platônica ao apontar uma universalidade do valor e também vai criticar uma tradição cristã que também vai apontar essa universalidade do valor. E é interessante, antes de falar de Nietzsche, que o próprio Jesus Cristo também talvez criticaria isso. Por quê? Ele, quando ele vai lá trazer a sua ideia de amor, de perdão, ele vai criticar exatamente aquelas pessoas que ficavam bitoladas na lei de Moisés. Por exemplo, quando trazem a mulher adúltera, ele diz, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ele não disse, olha, não pode cumprir a lei de Moisés, ou seja, ele não era criminoso. Ele também não disse, não, vocês têm que apedrejar, porque ele era a favor do amor e do perdão. Então, quem vai falar? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Ou seja, vamos pensar nessa situação concreta se essa lei de Moisés pode se aplicar. Seria, então, uma reflexão numa situação concreta. Nesse sentido, a gente pode falar de Nietzsche. Nietzsche ele vai propor que os valores eles não são universais. A gente tem que trabalhar uma hierarquia dos valores de acordo com uma situação histórica e concreta. Ele propõe, inclusive, uma transvaloração dos valores morais. Eu não vou aprofundar aqui, eu já aprofundei em outros vídeos. A ideia é a seguinte, que os valores eles têm que ser relacionados à sua circunstância histórica, social, para que a gente não crie ali uma moral de rebanho, ou seja, uma moral de submissão. Porque tem que ser uma moral de que uma pessoa consegue construir ativamente uma sociedade sem ficar vinculada a uma tradição que fica ali impingindo o indivíduo atitudes que não condizem com a sua natureza, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, então, que Platão ele propõe uma universalidade dos valores morais, Nietzsche ele propõe uma historicidade dos valores morais, e para finalizar, vou citar um outro filósofo. Eu esqueci de falar. O Nietzsche, ele fala isso em 2 livros, Para Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral. E Platão, ele fala um pouquinho dessa ideia aí de virtude dentro da sociedade no seu livro, na sua obra chamada A República. E Aristóteles, quando ele vai trazer a ideia de felicidade, é na Ética Nicômaco, né? E Sartre, em sua obra Ser e o Nada, ele vai propor que o ser humano ele tem que construir esses valores a partir da situação concreta. Em que sentido? Uma situação individual e concreta, não simplesmente histórica, mas situação individual e concreta. Nesse sentido, ele propõe uma certa relatividade dos valores morais. Mas a gente não pode confundir com relativismo. Ele não está dizendo que tanto faz, né? Ele está dizendo, olha, nessa situação, o valor a ser empregado é esse. Vou dar um exemplo banal aqui. A mentira. A mentira é algo ruim. Você não vai mentir em qualquer circunstância. Mas se alguém chegar aqui para mim e falar assim, olha, quem é fulano? Eu sei quem é fulano. Quem é fulano? Me fala porque eu estou querendo matá-lo. Será que nessa situação a mentira seria uma coisa ruim? Então não existe uma certa relatividade nesse sentido da mentira. Mentira ela é ruim, né? A gente sabe todos os males que a mentira pode trazer. Mas em uma determinada circunstância, ela não pode ser relativizada? Outro exemplo é a própria lei moral, não matarás. Ela é uma lei ótima para se aplicar, porque a gente tem que conservar, prezar pela vida, etc. e tal. Mas será que numa situação de injusta agressão, em que a minha vida corre perigo, será que eu não posso reagir? Entendeu? Então, a gente tem que sempre pensar as circunstâncias em que essas decisões têm que ser tomadas. Nesse sentido, de novo, o exemplo do copo d'água, o valor ele vai depender daquela determinada circunstância. Então, um valor de um copo d'água ele vai depender de onde que eu estou. Né? Se eu estou no meio do deserto ou se eu estou no centro da cidade. Ou então, se eu estou na minha casa. Qual que é o valor de um copo d'água? Então, o que que nós realmente valorizamos? O que que move a nossa vida? E, para finalizar, a gente tem que pensar o seguinte, que todos esses 3 exemplos que eu dei, tanto Platão, quanto Nietzsche, quanto Sartre, eles pensam na ideia de valor sempre vinculando-a à ideia de sociedade. Por quê? Porque ninguém é uma ilha. Não adianta eu buscar o valor que simplesmente me coloque ali isolado do mundo. Esse valor ele é buscado sempre conciliando o indivíduo e a sociedade.
Por isso, o valor está sempre ligado à ética e à moral. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Era basicamente ali uma abordagem bem sucinta, né? Inclusive até sem roteiro, só para poder a gente refletir um pouco sobre essa ideia de valor. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários e podem também voltar em alguns vídeos que eu falei sobre esses mesmos conceitos de forma mais aprofundada.